Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do curso Analista Ambiental, Conhecimentos Técnicos e Legais. Hoje vamos ver conhecimentos técnicos, a questão da formação profissional. Analista ambiental é o nome dado à profissão comumente registrada em carteira dos profissionais das diversas áreas que atuam na área de consultoria ambiental. Então, isto é uma realidade do nosso mercado brasileiro, onde as empresas costumam contratar, né, e registrar os profissionais de diversas áreas ambientais, biólogos, engenheiros, geógrafos, como analista ambiental. Porém, nós ressaltamos que, independente da forma como é realizado esse registro, nós estamos analisando esta profissão, analista ambiental. Independente se é um biólogo, um geógrafo, um engenheiro, é aquele profissional que gerencia o meio ambiente, que o analisa, que conhece suas fragilidades e interdependências e determina o que pode ou não pode ser realizado em um determinado lugar e como fazer. Então, esta é a profissão analista ambiental. Conhece o meio ambiente e afirma a responsabilidade técnica dizendo o que deve e o que não deve ser feito e como fazê-lo. Dentro do mercado brasileiro, as empresas costumam dividir esta área em duas, uma para os profissionais de nível técnico e outra para os profissionais de nível superior. Né? Os profissionais de nível técnico, geralmente neste mercado, são pessoas da meteorologia e do meio ambiente, né? O técnico em meio ambiente ou técnico em meteorologia. E dentre os profissionais de nível superior, nós vemos que se destacam estas seguintes formações que nós elencamos ali: geografia, biologia, geologia, oceanografia, meteorologia, engenharia ambiental, sanitária, florestal e agronômica e gestão ambiental, que é um curso recente aí que também tem crescido dentro no mercado de consultoria ambiental. Fazendo uma pesquisa sobre a faixa salarial destes profissionais no ano de 2019, nós vemos que quando o profissional é registrado como técnico ambiental, o seu salário varia entre R$ 1.100 a R$ 3.118, né? E quando o profissional é analista ambiental, então o seu salário varia entre 2.208 até 4.354. Nós conhecemos este mercado e vemos que é bem por aí mesmo. Esta é uma faixa salarial condizente realmente com a realidade, né? Então aí nós já temos uma ideia, né, de como será, né, o nosso salário trabalhando neste mercado, né? Atualmente, de acordo com a Lei 13.639, os técnicos possuem um único conselho representativo, né, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Então, isso é uma situação recente aqui de 2018, né? Antes disso, os profissionais de nível médio, os técnicos ambientais, meteorologistas, eles pertenciam ao CREA, por exemplo. Então agora eles não estão mais sendo regulamentados pelo CREA, sim pelo CFT. Nós vamos ver um pouco mais, né, sobre a importância do conselho profissional, né, ao longo desta aula. Os profissionais de nível superior possuem diferentes conselhos, como nós vimos, são diferentes formações, sendo o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para os geógrafos, geólogos, meteorologistas, engenheiros agrônomos, florestais, sanitaristas e ambientais. Né? Dentre as diversas engenharias, estes são os que mais atuam neste mercado. O Conselho Regional de Biologia, CRBio, para os biólogos e o Conselho Regional de Química para os gestores ambientais. Os oceanógrafos ainda não possuem conselho profissional. Apesar de não possuírem conselho, os oceanógrafos já possuem legislação. Foi uma grande conquista aí desta categoria. Né? Em 2008, eles conseguiram uma legislação que regulamenta, né, as suas atribuições profissionais. Nós vamos ver também. Algumas destas profissões já possuem legislação específica, que determina quais são suas atribuições técnicas, outras dependem apenas do seu conselho profissional para delimitar sua área de atuação. Então nós vemos aí que destas profissões, a maioria delas, elas já possuem legislação que determina o que este profissional pode fazer frente à sociedade, quais são as obrigações, os deveres dele como exercício profissional na sociedade. Algumas ainda não possuem legislação, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso agora para que a gente entenda melhor a nossa atuação profissional neste mercado. O profissional geógrafo, ele possui essa lei de 1979, 6664, regulamentada pelo Decreto 8538 de 1980, que determina ali uma série de atribuições que este profissional pode realizar frente à sociedade. Então, com base nisso é que este profissional se desenvolve. Então, essas atribuições são fundamentais que este profissional de geografia conheça, né? Deveria
este profissional deveria ser formado na sua graduação para que ele pudesse resolver todas estas equações aí de maneira precisa, de maneira eficiente. Infelizmente não é essa a realidade que nós temos nas universidades hoje. Porém, a legislação determina. Então, com base nesta legislação, que o conselho profissional dele, no caso o CREA, organiza todas as suas atribuições técnicas, tudo aquilo que ele pode emitir, anotação de responsabilidade técnica. Nós vemos aí que dentro do mercado de consultoria ambiental é um profissional muito requisitado, visto que é um profissional que pode atuar em diferentes áreas dentro do mercado de consultoria ambiental. Diríamos que é o profissional que mais tem mais abrangência dentro do mercado de consultoria ambiental, porque ele pode trabalhar tanto com recursos naturais, o meio natural, o meio físico principalmente, né? Como também o meio socioeconômico, urbanístico e também com questões de cartografia e geoprocessamento. Então ele tem um amplo leque de atividades que o destacam neste mercado de consultoria ambiental, assim como o profissional biólogo também, que nós vamos ver, o profissional biólogo também possui essa legislação de 79, 6684 e o decreto de 1983, que atribui ali quais são as atribuições do profissional biólogo. E o profissional também se destaca neste mercado de consultoria ambiental porque ele pode atuar em duas áreas bem amplas dentro deste mercado, que é a flora e a fauna. Né? É o único profissional que pode atuar nessas duas áreas, então é um profissional muito requisitado dentro do mercado de consultoria ambiental, tem um amplo leque de atividades dentro da consultoria. Né? Então aí está a legislação, nós não vamos dizer o que é cada uma, a gente está apenas apresentando este mercado neste curso. Então, apresentando, a pessoa deve ali consultar a lei, imprimir, ter com pleno conhecimento, né, das suas atribuições técnicas dentro da sua área de atuação. Os engenheiros também possuem essa lei antiga de 1966, então tem uma série de atividades que os engenheiros podem realizar. Então o conselho, o CREA, pega essas atribuições e distribui entre os diversos profissionais da engenharia. Né? Então tem coisas que o engenheiro agrônomo somente ele pode fazer, tem coisas que o engenheiro civil, tem coisas que o engenheiro elétrico. Então o CREA pega essas atribuições legais e de acordo com o currículo escolar deste aluno, então organiza as atribuições técnicas nas diferentes áreas da engenharia. Né? Também nós vamos ver um pouco mais sobre isso. O geólogo também possui uma lei antiga de 1962, onde dispõe sobre suas atribuições, uma série de atribuições, né? Onde principalmente a questão do meio físico, trabalhos topográficos e geodésicos também, eles possuem esta habilitação e principalmente um meio físico. Então, o geólogo é o profissional mais gabaritado para analisar o meio físico, né? Recursos minerais. Então, porém, ele está restrito dentro do amplo leque de consultoria ambiental, é um profissional que está restrito ao meio físico. Então, apesar de ele ter muitas especificidades, ele está restrito apenas a esta área. Um geólogo não pode emitir ART para o meio socioeconômico, por exemplo, ou para cartografia ambiental que não seja do meio físico, né? Então, o que acontece neste mercado nós vemos é que geralmente, né, os geólogos eles abrem a sua própria empresa de consultoria e prestam serviços específicos da sua área de atuação, que é uma tendência com os demais profissionais que nós vamos vendo ao longo deste curso, como são áreas muito específicas dentro do meio ambiente, que ele é muito holístico, muito e tem diversas áreas, tem diversos profissionais que acabam tendo que abrir sua própria empresa ou trabalharem como consultores, né? E para poderem prestar aquele serviço específico. Nós vemos de maneira geral que apenas as empresas grandes empresas de consultoria que de fato contratam estes profissionais das diversas áreas. Então eles têm geólogo, têm meteorologista, têm arquiteto, eles têm um amplo leque de profissionais. Empresas menores, geralmente, eles dão preferência àqueles profissionais que têm mais atribuições dentro da consultoria ambiental, que são o geógrafo, o biólogo, e também o engenheiro sanitarista ambiental são bastante requisitados neste mercado. Né? Os meteorologistas possuem também a sua legislação de 1980 com uma série de características ali, de metodologias, com técnicas de produção de dados meteorológicos. Essa é a especialidade deles, né? Produção de dados meteorológicos e atmosféricos. Então, é uma área restrita dentro da consultoria ambiental. Então, geralmente também são empresas que prestam serviços específicos, ou em caso de empresas grandes, né, contrata-se então um meteorologista para fazer, né, centralizar nele todos os trabalhos atmosféricos, né, dentro da consultoria.
Os oceanógrafos também passaram aí muito tempo sem legislação, sem conselho, ainda não possuem conselho, né? Mas já possuem uma legislação que então ela afirma, determina quais são as atribuições técnicas deste profissional, uma grande conquista, e que nós vemos ali que são trabalhos marítimos, né? Produção de dados marítimos, análise de dados marítimos, oceânicos, é a especialidade desses profissionais, certo? Então aí estão as atribuições também, a legislação deles para que este profissional conheça realmente o que é que ele necessita extrair da graduação, está aí. O que, que ele necessita realmente ser bom, ser talentoso, ter eficiência, está aqui elencado para este profissional qual deveriam ser as suas capacidades técnicas durante a sua formação. E nós vemos que não é uma realidade, né, das instituições nacionais, até a academia prepara esses alunos muito para pesquisa, para hipótese, para teoria, para o meio acadêmico e muitas vezes prepara eles muito mal para o mercado de trabalho. Infelizmente é uma realidade que nós temos. Se isso não acontecesse aqui, nós consideramos que nós poderíamos ter uma sociedade muito mais organizada, muito mais equilibrada nas relações sociedade e natureza, porque os seus profissionais estariam saindo completamente preparados para lidar com a realidade, para poder fazer da melhor maneira possível esse gerenciamento socioambiental, né? Salientamos também que em todas estas profissões citadas, estes profissionais devem possuir diplomas de formação provenientes de instituições de ensino devidamente registradas no Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Então, de nada adianta um profissional ter alguma formação aí, geografia, biologia, por exemplo, mas a sua instituição não é reconhecida pelo MEC. Então, se essa instituição não for reconhecida pelo MEC, o conselho profissional não poderá registrar este profissional. Então, é necessário que exista este reconhecimento do MEC, certo? E com base nas grades curriculares, os respectivos conselhos de profissão podem ampliar ou reduzir as aptidões profissionais para a emissão de anotações de responsabilidade técnica. Então, aí também é uma outra informação que nós consideramos importante, né? Com base então não é toda pessoa que se formou em engenharia, em biologia, que vai ter as mesmas atribuições técnicas. Então, analisado o currículo escolar deste profissional para saber quais foram as disciplinas que ele fez, qual era a carga horária dessas disciplinas, e com base nisso, e com base na legislação que regulamenta aquela profissão, o conselho então distribui, determina quais são as atribuições técnicas que este profissional poderá exercer na sociedade. Sobre os salários, uma informação importante: apenas os engenheiros possuem legislação regulamentadora, Lei 4950 de 1966, a qual expõe qual deve ser a sua remuneração. Então, isso é uma informação importante. Então, nós vemos ali os engenheiros possuem uma legislação federal regulamentadora que diz qual que deve ser o salário de um engenheiro. Então, uma empresa, no momento que ela assina um profissional como engenheiro, ela é obrigada a pagar este salário ali, um salário, né, que varia de acordo com a graduação deste profissional, se for de 4 anos, 5 anos, e de acordo com quantas horas que serão registradas em carteira. Os demais profissionais das diversas áreas que nós vimos que possuem conselho, estes conselhos eles sempre criam uma resolução normativa que dispõe sobre quais devem ser as remunerações deste profissional. No entanto, estas resoluções normativas destes conselhos não têm validade legal no cenário jurídico vigente, não é uma lei. É uma resolução normativa de uma instituição pública, porém não é uma lei, não tem o mesmo peso legal. Então a empresa não é obrigada a pagar o salário que o conselho está orientando que deve ser o salário daquele profissional. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, por mais que a empresa assine lá o profissional como geógrafo, como biólogo, e o conselho tenha uma resolução, o empresário não é obrigado a pagar esse salário. Então, nós vemos que aquilo que nós apresentamos lá no início, a faixa salarial do técnico ambiental, analista ambiental, ela é real. Nós conhecemos e sabemos que aquilo é a faixa salarial ao qual nós devemos nos basear, né, para a gente entender como que será o nosso leque de remuneração aí dentro deste mercado. Salientamos também que, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981, torna-se obrigatório o cadastro técnico federal de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais.
né, sobre a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Então isso é uma informação super importante, isso está na nossa política mãe, na lei mãe. A Política Nacional do Meio Ambiente obriga todo profissional que trabalha com o meio ambiente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ela é obrigada a se cadastrar no IBRAMA como um profissional que presta consultoria ambiental. Então nós vemos que é, fará toda a diferença, por exemplo, numa entrevista de emprego, um profissional que se forma e que diga, né, ao seu ali, ao seu entrevistador que já possui o seu CTF, que já está. Isso mostra que ela está de fato que ela conhece o mercado, que ela se preparou, que ela já tem responsabilidade para exercer sua profissão. Porém, nós vemos que infelizmente nós não sabemos. Isso está lá na nossa política mãe. Muitas vezes nós nos formamos e não sabemos que tínhamos que ter um CTF. A gente quer trabalhar e nem fez o nosso cadastro ainda. Então, é uma informação relevante que nós consideramos aqui. Então, você que pretende trabalhar com essa área, entre lá no site do IBAMA e faça o seu cadastro técnico federal para se preparar para este mercado. Finalizamos esta aula elencando então algumas das atividades, né, que este profissional realiza no seu dia a dia. Então, os trabalhos do analista ambiental. Grande parte dos nossos trabalhos estão vinculados ao processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, né, que é uma grande conquista, nós vemos aí da política ambiental, das ciências ambientais. Então, empreendimentos geralmente de maior porte ou com um impacto ambiental significativo, esses empreendimentos eles são obrigados a passar por um licenciamento ambiental, por uma análise ambiental para determinar, para verificar se essa atividade está de acordo com a legislação, se esses impactos ambientais eles podem ser mitigados. Então, é uma grande conquista que nós temos aí dentro da nossa área e grande parte da nossa área de atuação está vinculada a este processo. Dentro deste processo existem uma série de trabalhos, uma série de estudos específicos de diferente porte para diferentes empreendimentos. Então, o EIA-RIMA são os estudos mais conhecidos, os maiores, porém tem diversos outros estudos que nós realizamos dentro do licenciamento ambiental. Uma outra área que nós atuamos bastante é a questão dos planos de manejo. Então, toda vez que uma unidade de conservação vai elaborar seu plano de manejo, ela abre uma licitação pública, ela lança um edital informando, né, quais devem ser os profissionais que devem realizar, o nível de formação destes profissionais. Então, as empresas de consultoria ambiental elas concorrem a este edital. Nós vemos que geralmente a empresa que ganha o plano de manejo de uma UC é aquela que possui aqueles profissionais que estão presentes naquela licitação e apresenta o menor preço. Então, a empresa que está dentro disso é a empresa que ganha a oportunidade, né, de realizar um plano de manejo de uma UC, analisar atentamente todas as características socioambientais e poder então determinar como que será o uso e ocupação do solo naquela UC e na sua zona de amortecimento. Então é um trabalho muito bacana. Uma outra área de atuação perene deste profissional é a assistência técnica em perícias ambientais e a questão de laudos técnicos vinculados a processos judiciais ou em vias processuais. Então, é muito comum nesta área o analista ambiental, ele trabalha junto, lado a lado com os advogados ambientais. Então, nem sempre estão na mesma empresa, mas as empresas de advocacia ambiental, elas não podem responder questões técnicas. Então, elas sempre orientam aos seus clientes para resolver qualquer problema ambiental que seja, que ele contrate um consultor ambiental ou uma empresa de consultoria ambiental para que eles possam analisar tecnicamente a problemática e com base nesse diagnóstico ambiental que um técnico ambiental faz, eles podem então dar andamento ao seu processo judicial. Então, é algo perene na nossa área de atuação trabalhar junto com a advocacia ambiental. Os estudos socioeconômicos vinculados ao licenciamento ambiental e urbanístico de empreendimentos, então é algo perene também. Né? Nós vamos ver na próxima aula que o meio ambiente ele é integral, ele é inteiro, ele não é só, ele não está separado da sociedade, o meio ambiente é um todo, ele é ambiental, físico, socioeconômico, então cultural, então ele necessita ser analisado de diferentes maneiras, de diversas maneiras, para ser compreendido na sua totalidade. Então, dentro do dia a dia do analista ambiental, existem uma série de estudos socioeconômicos, estudos de tráfego, por exemplo, os estudos arqueológicos, né, os estudos de demografia, de uso e ocupação do solo, infraestrutura urbana, etc. E, por fim,
Este profissional atua bastante também na questão de planejamento territorial e ambiental, então existem estudos específicos, né? Por exemplo, os estudos de viabilidade ambiental, os estudos de regularização ambiental de municípios, então existe uma série também de estudos realizados nessa área de planejamento territorial e ambiental. Então, nós concluímos esta aula de formação profissional. Todas essas informações estão presentes no nosso e-book. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.